Estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença da Ronise. Olá, tudo bem? Do Marcelo Amaral. Opa, olá, prazer em estar participando aí pela primeira vez. Vamos lá, vamos começar a conversa. O Eric Novello. E aí, Thiago, quanto tempo, rapaz? Quanto tempo, cara? E claro, com o anfitrião Eduardo Spor. É isso aí, tô colocando aqui uma outra versão do Papo na Estante, saudoso Papo na Estante. Cara. Pô, mó galera cobrando, hein, cara? Pô, e quem não sabe o que é Papo na Estante, vou até deixar o link aí. Foi um podcast que o Thiago Cabelo fez já tem alguns anos, tem várias edições, todas elas muito boas. Eric parceiraço, né, cara? Junto com as Anas. Porra, exatamente. Me lembro escutando vocês no avião, então também tô nostálgico aqui, assim como muitos ouvintes devem estar. Seguinte, Thiago, vamos falar hoje naquela nossa série, a gente tem a nossa série de diretores de cinema, temos as séries de viagens, temos séries de séries, não é isso? Exato. Com Dalton Webb, vamos fazer sobre Madman daqui a pouco também, e hoje vamos fazer a nossa série de escrita criativa, e hoje trazemos essa galera aí também, esses 3 escritores, pra falar, e mesmo a galera que não curte, de repente, escrever, fica conosco, porque esse vai ser um papo, acho que inspirador. Da outra vez inspiramos até bailarinos, Thiago, olha só isso. Exatamente, lembra, cara? Muito Então, bom, muito bom. Então, de repente, fiquem aí. Você que é médico, engenheiro, fica que a gente daqui a pouco vai voltar pra casa e vai fazer um prédio gigante. Então vai... Mas antes, vamos pros feedbacks, Dudu. Vamos lá, Dudu, então, pros feedbacks, cara, do episódio 15. A gente falou da retrospectiva do Batalha do Apocalipse, que a gente fez o episódio duplo, né, cara? A gente falou de jabá geral. Mas foi animal, né, cara? Pô, a galera parece que gostou aí, cara. A galera curtiu aí. Bastante. Ó, eu não chamaria de jabá, não. Eu diria que é mais utilidade pública. Olha quem tá aí. Apareceu. Galera, voltei. A gente convidou o André. Dei um pulinho aqui na esquina pra gravar um outro podcast concorrente aí, mas já tô de volta. Tô vendo. O André não podia deixar já que ele não tá nesse programa, a gente chamou ele, né, Thiago? Faz tempo que a gente não grava junto. Pô, eu e o Dudu teve a ideia de vamos chamar o André pro feedback. Aí, pô, demorou. E aí, tudo bem, André? Como é que você tá aí? Cara, tudo ótimo. Tudo tranquilo. As coisas acalmaram um pouco aqui na... Só pra esclarecer quem tá por fora total, né, Thiago? A gente... Né, o André já falou no Facebook, eu já falei sobre ele e tal, que ele tava aí no dia dos atentados em Paris, né, que inclusive já teve um podcast seu, Thiago, baseado em histórias reais. Qual o número, você lembra? É o 15, é o Rainha Margot. A gente gravou na semana, né, cara, que teve os atentados. Isso. Foi. A gente falou, a gente ia entrar o Doors na semana, a gente falou, vamos segurar o Doors aqui. Falei com o André, falei, topa gravar com a gente, cara? Ele, topou e tal, foi legal pra caramba, né? Foi bom, foi informativo, né, cara? Foi... Pra quem quiser saber mais, o link tá no post aí, né, Thiago? E, Andrés, agora a gente já tá, já temos 2 semanas dos atentados, já temos um tempinho. Como é que tá o clima aí de Paris? Imagino que deva ter amainado um pouquinho, né, cara? Como é que tá? Enfim, as pessoas voltaram à vida cotidiana. O parisiense, ele tá enfrentando de uma maneira muito positiva, no sentido de que as pessoas continuaram saindo, sabe? Não, a gente não vai deixar de viver, né? De curtir a vida. Inclusive, ontem eu saí pra tomar cerveja com um amigo aqui, ele é francês, e ele tava falando a visão dele, né? Ele tava com a gente no dia do atentado. Ele tava falando que o estilo de vida, o modus operandi do francês é completamente contrário ao pensamento radical religioso muçulmano, né? Os franceses adoram beber, adoram curtir a vida, adoram, enfim, a liberdade, a coisa de poder falar e não sei o quê. E ele tava dizendo que atualmente a preocupação né, no caso do Ian e das outras pessoas, é como você vai reagir a esse pensamento do extremista, né? Sem você perder a liberdade, sem você começar a partir por uma posição mais da extrema-direita, digamos assim. Isso. Qual o caminho que tem que se tomar para que esse tipo de coisa não aconteça, mas que não vá namorando ali com o nazismo, entendeu? Com o fascismo. Sim. Enfim, é uma questão que eles estão... É um desafio mesmo, né, cara, de agora. Sim. Que é complicado pra caramba mesmo. Exatamente. Mas, cara, tá tudo bem. Eu não sei se já acabou a COP ou ainda tá tendo, mas a cidade tava super protegida, não tinha carro na rua, porque eles pediram nos dias dessa reunião para as pessoas não utilizarem carro, o metrô e o ônibus estavam de graça, enfim. A cidade, cara, voltou ao normal. É claro que tá com essa cicatriz e vai ficar para sempre, mas voltamos à programação normal, né?
primeiro lugar, acho que a França tem que ter um esquema de segurança melhor. Eu acho que eles vão ter que investir nisso. Isso é a primeira coisa. Eu acho que é a coisa mais emergencial, né, pra começar. E depois as políticas de como é que você tem razão, Deus. Como é que vai se lidar com isso, como é que a população comum vai lidar com isso, que é estranho do extremismo, né? Eu acho que vários... A gente tá vivendo um momento de polaridades, né? O Thiago fala muito isso no podcast dele, né? É um momento de polaridade, um momento de radicalismo, extremismo em todas as áreas. Eu penso dessa forma, né? Então, o que é curioso é você ver que movimentos que outrora nasceram contra a opressão, nasceram como movimentos libertários, né? Exato. Eles, de repente, acabam se tornando, começam a se radicalizar de tal forma que se tornam mais ditatoriais, não sei se é a palavra, mais radicais e mais conservadores do que aqueles movimentos que inicialmente eles condenavam. Essa aqui é uma coisa que tem que se também observar bastante, né? Vou dar um exemplo genérico, vou dar um exemplo com uma metáfora que não é isso, mas precisa entender. Digamos que nos anos 60 os nerds eram sacaneados e o nerd que jogava RPG era sacaneado, era colocado de fora, era não sei o quê. Aí surge um movimento de renovação dos nerds e aí finalmente os nerds começam a ganhar o direito de jogar RPG. E aí de repente, Thiago, a coisa se radicaliza de forma que alguns nerds falam que se você não jogar RPG, você tá fora, cara. Você é obrigado a jogar porque você tem que se reafirmar como nerd. Cara, esse é o problema dos radicalistas, botando uma metáfora que todos podem entender. Isso você encaixa em vários movimentos extremistas que podem ser observados aí. Mas então, você não precisa pegar um exemplo hipotético não, porque isso aconteceu na comunidade nerd. Eu lembro que década de 80 você tinha aqueles filmes, né, os nerds, tanto do que o Jovem Nerd inicia o programa lá, Lambda por causa do filme, né, A Vingança dos Nerds e tal. Sim. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, eu era nerd, nós somos nerds, existia esse preconceito mesmo, você gosta de RPG, você gosta de filme de super-herói, ler revista em quadrinhos, você gosta de videogame e tal. Todo mundo que viveu na década de 80 conseguiu ver melhor essa mudança de quem nasceu a partir de 90 e 2000. Só que uma coisa que eu percebi é que eu não sei qual o ano ou qual a década exata começou-se a utilizar a terminologia de noob pros nerds ou pras pessoas que não sabiam jogar videogame direito, e essas pessoas passaram a ser sacaneadas. Ou seja, você tinha a comunidade nerd que jogava videogame, era discriminada, era zoada, tipo, você é uma criança, isso é coisa de neném, sabe? Você tem que crescer. E essas, não digo essas pessoas, mas dentro desse movimento de se, eu gosto de videogame e vou jogar, os nerds começaram a sacanear outros nerds que não sabiam jogar aqueles jogos que são clássicos, ou se tornaram clássicos. Então, assim, isso é da natureza humana, eu acho. O povo é oprimido, daqui a pouco ele ganha uma certa, né, um status. Cara, a primeira coisa que ele vai fazer... Vai passar a oprimir, sabe? E essa discussão justamente que estava tendo com o seu amigo francês aí, né, dos próprios movimentos, né, você vê que, aí voltando pro radicalismo islâmico, né, assim, é claro que é um movimento de você querer melhores condições e querer legitimar esses grupos sociais dentro da sociedade francesa, ou enfim, dentro de qualquer sociedade, mas a que preço? Então isso aqui é questão que deve ser vista, né? Não é assim que você vai ganhar nenhum tipo de coisa, talvez até piore. Na verdade, talvez esses casos estejam piorando a vida daqueles que realmente buscam a tolerância, buscam uma vida justa e tudo mais pra todos, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser, assim, com o tempo vai se acertando, mas tem que ser bem delicado, cara, que senão a chance de dar merda é muito grande também, né? Sim, beleza, mas tá bem então aí, né, André? Tá tudo bem agora? Tudo bem, tudo tranquilo. Já posso te visitar, visitar de novo? Pode voltar que eu botei mais trinco na porta aqui, tem um bastão de beisebol aqui do lado do sofá, qualquer coisa a gente encara essa galera. Beleza, só finalizando essa discussão, quem tá escutando e quer escutar a opinião do Andrés completa sobre o depoimento dele que tava na rua no dia dos ataques, o link tá aí no post, que é o link do podcast do Thiago Cabelo, baseado em histórias reais sobre a Rainha Margot, né? Usa pra falar depois, né, sobre isso, né? Exato. Sempre usa um filme, né, cara? Que a gente fala sobre o filme e o desdobramento dele, né? Então, como foram atentados, a gente usou esse filme por causa da Noite de São Bartolomeu, que foi uma noite de violência em Paris também e tal. A história é incrível, né? Da Rainha Margot é incrível. Sim, né? Animal. E engraçado que é o contrário, né? Quem faz o caos no dia do São Bartolomeu são os católicos, né? Sim.
Beleza, vamos aos comentários aí do último programa, Thiago? Vamos, cara. Primeiro vamos falar como é que tá as viagens, cara. A divulgação do livro aí, Dudu. Tá ótimo, já fui pra Brasília. Já estive aqui no Rio, já estive em Brasília, Goiânia, já estive no São Paulo. Ainda falta aí, quem estiver escutando, ainda falta Belo Horizonte. Vai ser agora no dia 6. Vou pra Belém, vou Belém no dia 11. Manaus, dia 13. Depois vou pra Recife, dia 18. Fortaleza, dia 15. Quem quiser pode entrar na agenda do blog, tá dizendo tudo. E em março, depois tem Paraná e Santa Catarina. Eu vou avisando. Tem alguns lugares do ano que vem que ainda não estão certos, mas logo que eu tiver as confirmações eu vou avisar aí, vou continuar viajando. Tá sendo muito maneiro encontrar a galera, Thiago, sempre bom, muito sempre feliz. Casa aí, cheia, né, cara? Eu só vejo pelas fotos. Pra divulgar o livro, pra colocar os autógrafos. Aliás, fala nisso, Thiago, só um toque rápido aí. Fala em promoção, quem tiver interessado, tô fazendo uma promoção do Aljabá aqui de novo. Fazendo uma promoção do blog, do Paraíso Perdido. Então, quem quiser dar uma olhada lá, um dos prêmios, pra você ter uma ideia, Thiago, é um exemplar do Batalha do Apocalipse, edição da The Nerd Books. Nossa, que legal. Então quem quiser, entra lá, enfim, vou deixar o link aí, que depois legal, você fala, beleza? Beleza. Só mais um comentário rapidinho, Dudu, só pra alertar o pessoal que, assim, pra não mandar e-mail, usa os comentários pra falar aqui no feedback, né, cara? Isso, eu na verdade eu nem tenho recebido não, mas achei bom botar isso aí pra gente deixar bem claro que a gente tá fazendo uma comunidade dando discos, então agora estamos com esse sistema novo, então quero ver a galera comentando, a gente vai respondendo. Funciona legal, né, cara, que tem resposta, tem como ir respondendo, é bem legal mesmo. Então beleza, vamos lá pros comentários, cara. Eu vou ler o primeiro comentário aqui do Resgringo, alguma coisa aqui, cara, que é impossível ler esse nome. Fala isso 3 vezes, rápido. Eu fiquei curioso de saber se esse nome aí é verdadeiro ou inventado. Se for verdadeiro, me fala aí, diga aí nos comentários de onde que é essa origem desse nome, que fiquei curioso. Sinistro, o bagulho tem 10 consoantes e 4 vogais, cara. É quase um spell, né? Você fala isso rápido, você faz um spell, né? Vou lá, vou ler o comentário dele. Pô, minha expectativa era alta e mesmo assim ela foi superada. Tá falando então do nosso programa sobre discurso do 15, sobre os livros. Episódio duplo, né? Sobre os livros. Do Eduardo. Aí ela foi superada. Na primeira parte, vocês falaram exatamente das coisas que eu queria há muito tempo saber. Por ter jogado muito World of Darkness, desde a primeira vez que eu vi que essas sessões de RPG haviam inspirado a criação desse universo, fiquei muito curioso. Aliado a isso, há também o fato de que sou grande fã de Cavaleiros do Zodíaco. Como não ser, né? E faz um tempão que eu era devorado por dentro pela curiosidade de saber como surgiram essas ideias embrionárias. Muito bom mesmo. Aí ele continua aqui. A segunda parte também foi extremamente útil e garanto que cumpriu com seu objetivo. Refrescou minha memória em diversos pontos e me convenceu a adquirir o quanto antes o novo livro. Meu planejamento até então era reler os outros 3 livros para só aí comprar o Paraíso Perdido. Olha lá, o jabá funcionou, hein, Dudu? Funcionou. Claro, nem preciso dizer que mal posso esperar para pôr as minhas mãos nesse guia ilustrado há muito prometido. Aí, Andrés! Contigo, hein, aí, Andrés, não. Isso aí é eu e você, cara, aí, Andrés. Eu não tô nessa sozinho, não. Aí é contigo, mano. A propósito, podia rolar um suplemento de RPG de D20 ou Storyteller ambientado no Sportverso, hein? Em homenagem aos jogadores nostálgicos que até hoje jogam esses sistemas antigos, pois não quiseram migrar para as poucas novas opções no mercado. Poderia ser inclusive apenas digital, dado que certamente seria algo para o mercado mais de nicho. Então, Thiago, lá no blog tem PDF que a gente fez um sistema, mas assim, baixem lá, é gratuito, um PDF que só tem regra, mas cara, a gente não testou muito, não é D20, é o D10, tá muito legal, mas enfim, testem aí, né? E quem sabe no futuro a gente faz. É um projeto legal, cara. O problema de fazer esse projeto é porque demora 5 anos fazendo playtest, esse que é o negócio, entendeu? A não ser que você use o sistema que já existe, aí já melhor. Exato. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Espero que, agora que todos estão com a agenda menos apertada, novos episódios sejam feitos. Não vou cobrar uma super periodicidade, até por saber que vocês ainda assim continuam bastante ocupados. Mas não deixem mais ouvintes desconstruindo carentes por tanto tempo. É sempre um prazer ouvir os debates e conversas de vocês. Um grande abraço. Beleza, obrigado, Rez. Tenta mesmo, né, cara? Rez Gringo. Que o resto é impossível de ler, velho. Beleza, vou pro próximo aqui. Alisson Luiz Minella, com 2 L's,
É isso aí. Ele fala o seguinte: salve, Thiago. Fala. Porra, cara, que excelente notícia saber que o BHR vai voltar. Já voltou, né? Concordo com o Eduardo, seu programa é excepcional, um dos melhores podcasts que já ouvi. Esse quase um ano de audiência fez muita falta, verdade. Legal. Sem querer pedir demais, mas já pedindo, aproveitem e emendem já uma sequência grande de programas. A gente já fez isso, hein, cara? A gente já fez isso. Na verdade a gente tá saindo toda quinta-feira, tá saindo. O que a gente tá fazendo assim, pra tentar manter essa periodicidade que a gente tá conseguindo fazer, é sempre ter um programa na manga, entendeu? A gente sempre tem um episódio já gravado ou de sobra ali. Então, que nem agora, a gente ficou sem, a gente essa semana gravou um ontem e vai gravar outro amanhã. Já pra ter um na sobra, pra não ter problema. Ela tá on fire, hein, Thiago? Tá, não, tá. O legal é que o pessoal tá empolgado, cara. É difícil reunir o pessoal pra gravar também e tal, mas o pessoal tá empolgado, que é legal. A gente faz uma coisa, ele é mais fácil também, assim, de editar tal, porque a gente tem menos tempo de conversa, né, cara? A gente faz sempre em 1 hora. Então, assim, dificilmente o episódio do BHR vai passar de 1 hora. Pode chegar a 1h10, por aí, mas não passa disso. Então, a gente grava pouco pra facilitar na hora da edição também, né? Porque o que ocupa muito tempo é edição. Beleza, Thiago, parabéns então. Vamos ao... Comentário da Natasha Moraes Ferreira. Natasha, deixa eu te falar uma parada seguinte. A Natasha foi minha aluna, ela faz cosplay. Ela fez o cosplay da Kyra. Que maneiro. Ela que tem uma foto com jaqueta de couro com a asa, ela? Não, e o que eu achei mais maneiro foi que ela encontrou uma jaqueta de couro igual, uma camisa igual pro cara ali. Eu achei isso impressionante, cara. Assim, cara, essa galera que faz cosplay tem que tirar o chapéu, porque é uma trabalheira, tem que ter dedicação pra fazer. E tem que ter talento, né? Sim, muito maneiro. Isso é maneiro. Mas então, a Natasha, o comentário dela, ela disse: lindo demais esse episódio em 2 partes. Adorei ouvir tudo e relembrar as histórias, apesar de estar lendo tudo de novo para o lançamento do último livro. Isso é interessante, porque eu tenho certeza que 99% dos nerds que vão ao cinema ver o Star Wars vão fazer uma maratona. E tenho quase certeza que a galera, quando soube do lançamento do último livro, deve ter feito um review mesmo, né? Dar uma relida, né? Uma relida rápida, ou pegar as melhores partes. Pegar os principais capítulos, né, cara, que eu mais gostei, certeza. Pois é. Enfim, ela continua aqui. Rapidinho, maratona Star Wars eu tô fazendo, mas não tô vendo o episódio 1, 2 e 3. Ah, sim. Esse aí... Não, isso aí não. Fica no esquecimento. Também não. Se pudesse desver, eu desveria, né? É verdade, tá na moda isso agora, né? Desver. Tá certo, vai. Mas então, continuando aqui, ela continua. Uma questão que achei interessante sobre o Daniel. Ele se torna cada dia mais parecido com os humanos, apesar da natureza angélica dos querubins determinar que eles sigam as ordens de seus superiores. O grande paradoxo é que essas foram justamente as ordens que ele recebeu. Misture-se com os humanos, pareça com eles, seja um deles. No final das contas, ele está ou não está seguindo as ordens? Até que ponto ele é realmente um rebelde? Acho o Daniel o personagem mais intrigante e interessante de toda a série, apesar de ser fã da Kyra. É isso, parabéns pelo programa, ficou demais. Concorda com essa duplicidade, Daniel? Ou André, tu que concordo. É isso aí. Foi dada uma ordem a ele que, teoricamente, vai contra a natureza dele, né? Seja um humano, né? Se misture aos humanos. É interessante. Eu concordo com ela, sim. Acho que é por aí. É completamente diferente da postura do Ablon, né? Enfim, apesar dos dois serem querubins e terem a questão do código de honra dentro do DNA, o Daniel, por ter sido, entre aspas, obrigado a se misturar com os humanos, eu acho que ele gera um conflito dentro dele muito grande. A gente percebe isso no livro, né? Acho que não é só questão de matar, de ter que assassinar determinado... eu acho que o matar aí é o final de uma angústia que vem dessa ordem de seja como os humanos, né? Se misture a eles. Cara, eu vou contar uma parada pra vocês sinistra que aconteceu, cara. Eu tava relendo aqui umas partes dos Anjos da Morte e aconteceu uma parada bizarra que aconteceu, que eu não tinha... eu me toquei agora ao ler. Olha que isso foi muito louco, cara. Sinistro, hein? No final, vou dar um spoiler, enfim. No final do Anjos da Morte, tem uma hora que ele tá pronto pra cometer suicídio com a pistola lá. Não sei, vocês vão lembrar, né? Que aí a Sofia chega e tudo mais e tal. Cara, no começo dessa parte, que é dos anos 70, tem uma hora que ele tá andando pelas ruas lá da Porto Belo Road, e
aí compra uma arma, que ele só começa a coleção dele, né? Compra aquela arma antiga da Primeira Guerra Mundial, e ele olha um painel que está sendo vendido, que é um painel japonês mostrando o suicídio coletivo que teve dos samurais vencidos depois da Batalha de Sekigahara no Japão. E ele fala, porra, que maluquice, né? Como é que um cara faz uma coisa dessa? E aí depois depois de tudo que ele passa nos anos 70, ele no final tá cometendo suicídio, né, cara? Eu falei, caralho, foda. tipo, eu não tinha sacado isso. Foi uma cena que eu coloquei porque eu gostava da Batalha de Sekigahara e tal. Então, foi impressionante que às vezes você acaba se tornando um cara meio esquizofrênico total, né, cara? Fico até meio, cuidado comigo aí, tô bem cuidado. Beleza, vamos lá? Vamos pras curtinhas? Vamos lá, o Augusto Ganzert pede um episódio sobre Duna. Teve um Nerdcast, né, cara? Mas eu acho que ele tá falando que talvez a gente faça uma coisa mais de conteúdo, não sei. Um pouco mais, pode ser. Na verdade, cara, eu sei que o Duna é muito foda, mas eu nunca li. Pois eu nunca vi nada, eu vi aquele filme faz bastante tempo, do David Lynch, que eu achei horrível, por sinal. Sim. Pois é, Thiago. Olha, a gente tava falando aqui em off, né, antes de começar a gravar, sobre essa diferença entre os principais autores de ficção científica, né? E eu te falei que o Arthur C. Clarke, por exemplo, ele não trabalha tanto os personagens humanos, mas ele tem uma coisa da ciência, da curiosidade, da coisa. O Asimov, ele também não é muito descritivo, mas o enredo dele é maravilhoso. O Bradbury é um cara, assim, que já é mais poético e tal. E o Frank Herbert, Thiago, eu já li o Duna, eu acho que ele é um cara, aí sim, ele trabalha muito a questão humana, ele descreve bastante, é um cara descritivo, é um cara que trabalha essas questões todas e tal, mais parecido com os grandes best-sellers americanos, que são um pouco desse tipo, entendeu? De livro mesmo. Então, enfim, é um livro que eu adoro. Cara, eu teria que ler tudo de novo, então acho que provavelmente não vai rolar, mas podemos passar essa pauta aí pro Ghostwriter, né? Que eu já falei pro Ricardo Edi, lá do Ghostwriter, já passei uma porrada de pauta de literatura pra ele, tô esperando ele fazer aí. Vai ser uma boa. Legal mesmo. Eles são bem focados em literatura, né? Sim, é bem a praia deles mesmo, né? Isso. Encaixar perfeitamente. Vamos lá, continuando aqui. A Paula Cristina pergunta por quanto tempo a história da Batalha do Apocalipse ficou na cabeça do Eduardo, no processo de criação, até a conclusão do livro. Pois é, então, eu acho que foi essa época, né, André? De 95, 96. Então, 10 anos, talvez, por aí. Sim, então, talvez seja mais ou menos. Pois, hein, cara. O Rafael PP pede um episódio sobre a quinta edição do D&D. Vai rolar. É uma boa. Vai rolar. Você tá jogando ou não? Eu tô jogando quando eu posso, né? Mas, porque eu tô viajando nos fins de semana, então eu não consigo jogar. Mas eu quero jogar mais um pouquinho, quero fazer sim. Tô gostando muito do que eu tô vendo. Já falamos a gente já conversou sobre tem algumas coisas, né, que a gente mudaria e tal, mas ficou bom. A quinta edição tá bem legal. A Mefna quer saber quando o Paraíso Perdido sairá em versão digital. Já saiu pro Kindle. Fica aí a dica. Saiu pro Kindle? Já Legal. saiu. Vai. O Ramalho das Palmeiras pede que Uraquim não seja muito maltratado. Agora já era, né, velho? Pois é, olha, eu vou te dizer que tem uns personagens que amam e odeiam, né, cara? Então eu coloquei isso aí porque tem uma galera que não gosta muito do Uraquim, não sei o quê. Aí outro dia veio alguém falar, eu adoro Uraquim. Então, enfim, fiquei, quem quiser, só uma última dica, Thiago, quem quiser aí, já tiver lido os livros, já que a gente tá falando sobre isso, tem um grupo no Facebook chamado Filhos do Éden e a Batalha do Apocalipse Spoilers. Esse grupo é só pra quem já leu todos os livros, pode entrar lá e falar spoiler que quiser. Que legal. Pode pra tu discutir, né, cara? Bom saber. Sim. O cara pode discutir o que quiser livremente, sim. Porque sabe que hoje existe um fenômeno, Thiago, chamado spoilerfobia. Exato. Né, que você não pode falar nada. Digo, caralho, é um spoiler. Pode crer. Não, então, tá foda. É um bagulho que é preocupante, né, cara? Porque as pessoas ficam chateadas de verdade, né, cara? Isso que é foda. Né? Tu não quer chatear as pessoas. No baseado a gente avisa, cara. É de spoiler do começo ao fim, não tem problema. Aqui no Desconstruindo a gente avisa sempre antes de se vai ter spoiler ou não, né, cara? Isso aí. É importante. Pois é, mas não sejam tão cagões assim. Vamos pro episódio, então, cara? Só agradecer aí a presença veloz aí do Andrés, que veio aí dar um alô pra gente. Tamo junto aí. Não podia deixar de aparecer aí, beleza? Então vamos lá falar um pouco mais sobre literatura, vamos ouvir a opinião aí dos autores aí, e espero que inspire vocês. Valeu? Falou, vamos lá.
Começando, cara, eu queria, é legal que rolasse uma apresentação de vocês. Então, vocês falaram um pouco das obras de vocês, quem são vocês no mundo literário, né? Ronise, quais são as suas obras, que tipo de literatura você escreve? Olha, Thiago, eu sou, além de escritora, né, eu sou crítica literária e coach literário, e eu comecei lançando livros infantis. Eu tenho 2 infantis lançados, O Dono da Lua e Annette, Nariz de Chiclete. Depois eu participei de uma coletânea francesa chamada Nouvelle du Brasil, com 2 contos, uma coletânea brasileira chamada Manual Literário para Amar os Homens ou Não, né? Onde 20 escritoras, cada uma fez um conto falando sobre o homem. Mais recentemente, esse ano, eu lancei meu primeiro solo para adulto, que também é uma coletânea, O Ofício de Penélope. A Ronise navegou em várias áreas e vamos falar mais disso aí. Vamos falar, mas ela vai falar mais sobre isso, como é que é isso aí. Eu também não sabia muito, agora eu vou querer explorar mais esse assunto. Marcelo. Opa! E você? Bom, meu primeiro livro, eu tenho 4 livros publicados já. O meu primeiro livro foi uma fantasia infanto-juvenil chamada Paladino, um pesadelo perpétuo, que acabou dando origem a uma série, uma coleção mais voltada para o público infantil, que é a Turma da Página Pirata. Ou seja, eles já estrelaram, eles começaram um pouco mais velhos nesse primeiro livro, no Paladino, e acabou desdobrando para uma série que hoje já conta com 2 volumes. O primeiro é A Máquina Anti-Bullying, o segundo é a Super Gincana, que eu lancei no ano passado, e o mais recente, o que acontece? No ano passado eu me tornei pai da Manuela. Pai da Manu, muitas emoções, muitas situações divertidas acontecendo na minha vida. Eu comecei a contar aquilo em forma de tirinhas e acabei criando uma página no Facebook chamada Ser Pai de Menina É. E que, enfim, os pais começaram a se identificar com aquela situação, as mães marcavam os pais, aquilo começou a fazer um sucesso e acabou que virou livro. Então, esse legal. Ano, na Bienal do Rio, eu lancei o livro pela Aquário Editorial. Tá sendo uma repercussão muito legal. Convite aí de empresa para estar junto com as tirinhas também. Então tá sendo uma experiência bem divertida. E mesmo após o livro foca no primeiro ano da Manuela e a Manuela continua aí e as tirinhas continuam também lá na página. Então tá bem legal. Que legal. Tem inspiração aí por bastante tempo, né? Sim, inclusive a inspiração já bateu na porta 2 vezes aqui, querendo me tirar aqui da conversa, mas não tem problema não. A mãe tá com ela. Essa grana vai pra poupança dela, não pega a poupança dela pra faculdade. Inclusive já existe, já tá lá o dinheirinho dela separado. Quero ver o Ser Pai de Menina É, assim, do volume 14. 14 anos, 15 anos. Com aquela história de, pai, não me pega na festa não, é minha. Tem que ter essas coisas. Eric, e tu, cara? Cara, já fiz de tudo um pouco nessa vida. Trabalhava já organizei coletânea pra caramba. Trabalhei com copydesk, que é preparação de texto, né, antes da publicação. Eu sou tradutor, né, era tradutor técnico. De uns tempos pra cá eu tô trabalhando com literatura. Traduzi alguns young adults famosinhos aí, tipo a trilogia Grisha e os 2 livros da série, entre aspas, Stargirl. Como autor não sei, cara. Eu escrevo fantasia, eu acho, mas também tem... porque, sei lá, eu tenho, assim, também tenho livros realistas, né, mas pra mim esses livros realistas tem muito de fantasia também, né, mesmo que não tenha um ser sobrenatural nem nada. Assim, no Neon Azul, que eu acho que é o meu primeiro passo firme na literatura, embora eu tenha livros antes dele, eu comecei o que eu chamo de fantasia noir, né, pegar elementos de fantasia em maior ou menor quantidade, mas dar aquela aura, assim, do noir, né, que você extrai, assim, dos filmes e dos livros dessa época. E fortaleci isso no livro mais recente, que é o Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, né. O Exorcismos é um livro com magos, com tudo que a fantasia tem direito, mas eu também investi nessa coisa, assim. Ainda não li o seu livro, Eric, mas eu devo te dizer que a capa dele é irresistível, já a capa. Eu fui levar o livro do Eric pra uma editora portuguesa, que eu encontrei na Feira de Frankfurt, e aí eu peguei o livro e na hora que fui entregar pra ela, eu cheguei a pensar, será que eu finjo que eu perdi esse livro? Porque é muito legal, cara. Espero que eu consiga ler em breve. O Exorcismo eu não li também, Eric, mas o Neon Azul, cara, é fantástico. E a todo mundo que eu emprestei o livro me entregou falando, caralho, puta livro, cara. Pô, fico feliz. Tô louco pra ler o Exorcismo também.
Vamos lá, então. Cara, agora é interessante a gente saber como é que vocês começaram, cara. E não escrever. Como vocês começaram a ler. Qual foi a formação de vocês, o primeiro contato que vocês tiveram com a literatura? Eu quero agora olhinhos brilhando, sabe? Olhinhos brilhando, sabe? Aquela lembrança, a primeira lembrança que vocês tiveram, como começou, se foram os pais que incentivaram, ou se foi, uma coisa que você foi buscar mais velho. Ronise, como é que foi o teu caso, cara? Bom, o meu pai era uma pessoa que lia muito, lia o tempo inteiro, então era uma influência constante pra mim. Uma lembrança muito forte que eu tenho da minha infância é um belo dia, quando eu aprendi a ler, ele abriu um armário, tirou uma caixa enorme e aquela caixa estava cheia de gibis. E ele se virou pra mim e falou assim: eu fiz essa coleção pra você ao longo dos anos. E aquilo me marcou. E a partir daí eu comecei a ir pros livros. E eu sou de Santa Catarina, de uma cidade pequena de Santa Catarina. Lá não tinha, naquela época, livraria, né? Então era muito difícil chegar a livros por lá. Então meu pai acabou ficando sócio do Círculo do Livro. Sensacional. Não é? Eu devorava todos os livros infantis que tinham lá. E chegou no momento em que não tinha mais livro infantil no Círculo do Livro que eu não tivesse lido ainda. E aí eu falei: pai, o que eu vou ler agora? Aí ele se virou pra mim, me entregou um livro de Agatha Christie e falou: lê esse. Olha a Agatha Christie, sabe? Não é? Aí eu falei assim: pai, mas isso, eu olhei pra capa do livro, não me lembro se era Assassinato no Expresso Oriente, alguma coisa com assassinato. Eu falei: pai, mas eu posso ler isso? Ele falou: pode. E aí eu entrei na literatura chamada literatura adulta, né? Então, assim, meu pai foi uma pessoa muito importante pra minha formação como leitora, primeiramente pelo exemplo, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. Eu vê-lo sempre lendo dentro de casa, e depois pelo incentivo que ele me dava. Será que é correto eu dizer que a gente acaba escrevendo aquilo que a gente tenta reproduzir quando a gente escreve, aquilo que aquela experiência que a gente teve nas primeiras leituras, aquela experiência que nos emocionaram nas primeiras leituras? Você concorda com isso ou não? É um pouco por aí? Eu acho que sim, eu acho que você quer reproduzir aquilo. Eu gostaria que as pessoas que lessem as minhas histórias tivessem as mesmas emoções, sentissem o mesmo prazer e se divertissem, né? Como eu me divirto, como eu me divertia, né? Lendo aqueles livros. E eu acho que também você acaba criando histórias que você gostaria de ler, mas você não encontrou ainda aí. Exatamente. É isso aí. Que legal. Eu também penso um pouquinho assim. Marcelo, você fala pra gente um pouquinho sobre a tua formação de leitor, cara. A Ronice citou, né, o gibis, né, revista em quadrinhos, quando era menor e tal. Pra mim também foi assim. Começou muito ali no quadrinho, somente Disney e Maurício de Souza, né? É o que eu mais lembro de gostar de ler quando eu era bem criança. Tio Patinhas. Nossa, Callbacks, aquelas histórias do Patinhas, Pato Donald, aquilo ali é maravilhoso. E Maurício de Souza, Turma da Mônica, quem não leu, né? E assim, a questão do super-herói veio pra mim bem mais tarde. Assim. Mas assim, com os livros eu demorei bastante, assim. Realmente eu fui um leitor tardio de gostar mesmo dos livros, porque eu tinha muito aquela leitura meio mecânica, sabe? Aquela coisa de escola, assim, tipo, ler porque a escola pede e tal. Eu demorei pra aquela paixão. Até porque, assim, às vezes eram livros que não me atraíam tanto. E isso é uma coisa até que eu falo, às vezes, em escolas e quando eu vou fazer visitação, falar dos livros e tal. Disso, né? Porque, assim, o livro, você tem, claro, ler é importante, mas você também tem que ver aquilo que também te agrada, né? Que te atrai pra literatura. Porque, assim, tem livros de todos os tipos. Você vai encontrar alguma coisa que te agrada, que te atrai. E no meu caso, eu acabei descobrindo através... Eu lembro que um dos primeiros livros da escola que eu li que realmente me atraiu foi o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rodrigues Paiva. Já é um livro, não diria nem que Infanto Juvenil, né? Não foi, exatamente. Mas foi um livro que eu lembro completamente, que me marcou muito. Eu achei que você ia falar alguma coisa da coleção Vagalumes, você ia falar da Boleta Tíria, coisa exatamente. Assim. O Pedro Bandeira, eu já tinha lido e tal, mas assim, sabe aquela coisa de não ter despertado ainda o gosto pra leitura? Eu lembro que foi esse do Marcelo Rodrigues Paiva, já mais velho, que eu li, eu falei, caramba, que legal e tal. E uma outra experiência que me fez também muito aprender a ler livros e tal, foi muito engraçado, que não foi nem num livro, né? Foi num filme muito conhecido que é A História Sem Fim, né? Foi engraçado que eu era bem novo quando eu fui ver esse filme no cinema e mexeu muito comigo a narrativa, como que ele mostra o garoto lendo o livro e interagindo com a história, e imaginando a história e vivendo aqueles momentos do livro. E eu falei, caramba, olha só, dá pra imaginar quando eu tô lendo o livro, né? E era uma ficha que não tinha me caído até então.
Assim, eu sou quase um experimento de laboratório. Quando minha mãe, ela foi cantora lírica, depois fez conservatório de música e tal, por causa de pressão de família, de essa coisa não, de ser artista, coisa, né, de mulher da vida, ela acabou mudando de área e ela engravidou de mim, ela tava fazendo faculdade de fonoaudiologia. Então, quando eu nasci, eu fui muito cobaia das coisas que fono aprende na faculdade, né, que tem muito a ver com o processo de fala, alfabetização. Eu falo e leio e tal, desde muito cedo. Era uma dessas crianças meio freaks, assim, de filme, de filme de ficção científica. Todos nós. Eu quero entrar nessa também. E aí eu falava muito palavrão, porque eu acho até hoje as palavras muito engraçadas, assim. E a minha mãe sacando, assim, que eu repetia palavrão o tempo inteiro, ela me deu um conjuntinho de letras de plástico, né, e falou, olha, senta aí e vai escrever o que você fala. Então eu fui alfabetizado muito pequeno, falando palavrão, escrevendo palavrão em letra de plástico. Legal. E aí, de repente, eu queria ler, assim, eu aprendi a ler muito rápido. Então eu comecei a ter contato com esses livros infantis, assim, e eu tenho poucas memórias dessa época. Eu acho que um livro que, assim, que vem na minha cabeça era um chamado Lúcia Já Vou Indo, acho, que era uma lesminha, assim, que ela tá indo pra uma festa de insetos, só que ela é lerda, coitada, aí quando ela chega lá, a festa já acabou. E logo depois disso, já triste, vem... É triste ou é bem-humorado o livro? Cara, ele é muito triste, mas aí no final ele tem uma virada, assim, só pra a criança não terminar chorando, sabe? Foram traumatizados. Não, os insetos ainda estavam lá e ela que não viu, alguma coisa dessa. Mas aí tá, sabe? Então eu passei por aquela fase, assim, de livros infantis, de colégio, e depois eu já, mas o que mais que tem pra ler, né? Vamos ler tudo aí. Meu pai lia muita ficção científica, embora eu não lembre de nada dessa época que eu tenha pego dele, e tinha muito livro policial, livro noir, lá na minha casa. Então eu li muita coisa que eu não lembro, assim, nome de autor, eu não lembro o nome de livro, mas até hoje, de vez em quando, eu compro clássico pra ler, vou folhear pera, mas eu já sei essa história inteira. Uhum. Então, que legal. Então era... de coisa que eu li quando moleque, assim. E fora essa experiência, assim, já na escola técnica, eu tive sorte de estudar num colégio técnico, assim, muito bom, assim, o pessoal tinha uma cabeça bem liberal. E o Marcelo falou de Marcelo Rubens Paiva, comigo também foi Marcelo Rubens Paiva. Entre os clássicos chatíssimos lá que a gente lia, a professora deu Blackout, do Rubens Paiva, que é um livro incrível, assim. 3 amigos descem pra uma caverna e quando eles voltam, o mundo congelou, assim, só eles 3 estão se movendo e tal. Caramba. E aí eles vão redefinir o mundo, né? Eles têm a liberdade de usar tudo que eles quiserem, o asfalto pode ser vermelho agora, né? E essas coisas. E aí me marcou muito, e marcou todo mundo na época, porque o livro tinha sexo, assim, tem um lance voyeur, né? São 2 caras e uma mulher, então tem um casal e o outro, mas o outro é fim da mulher também, e o amigo saca isso, enfim. Caramba, é um livro nacional que eu gostei, legal, me senti adulto também. Na época não era comum crianças na escola técnica lerem livros já com sexo, mas é marcante pra mim por causa disso, assim, porque como leitor eu despertei pra literatura nacional também, coisa que eu não tinha feito até então. Eu tava muito no embalo lá da literatura noir e muito nos braços do Stephen King também, que eu lia qualquer coisa que eu achasse da Francisco Alves na livraria, eu comprava. Então é isso. Entregou idade agora, entregou idade, é que nem eu. Tá na minha faixa etária. Eu já desisti de brincar de novo. Cara, não dá mais. Anterior, Francisco Alves anterior é objetivo, né? Então... Anterior objetivo. Beleza, falamos um pouco da formação de vocês como leitores. Agora vamos pra parte do escritor, né? A parte do ofício, realmente. Cara, como você decidiu escrever, sabe? Assim, quando foi essa passagem do leitor pro escritor? Pois é difícil definir o momento né? exato. Bem difícil. Eu acho que foi nascendo junto isso, né? No momento que eu fiquei encantada pela forma de contar as histórias, eu falei, eu quero criar minhas próprias histórias. Eu digo que ser escritora sempre foi o plano A, né? Mas é complicado você traçar como meta de carreira, né? Aqui eu vou ser escritora, só isso, ponto final, né? Então eu falei que de que outra forma eu posso contar histórias, mesmo que de uma forma diferente. Bom, vou ser jornalista, vou contar histórias reais, mas vou contar histórias. E aí eu fui
ser jornalista, trabalhar com jornalismo, depois fui trabalhar também como professora universitária, que trabalho até hoje, mas sempre mantive esse outro lado ativo, né? E acho que demorou um pouquinho, né? A gente tem que lidar com as coisas do dia a dia, da rotina, mas sempre teve presente. E aí, quando finalmente começou a dar certo, né? A coisa do escrever, que eu pude colocar o plano A em ação, né? Claro, sem abandonar os demais planos, porque continua sendo complicado, né? Ainda viver só de literatura no Brasil, mas eu acho que não teve uma decisão lógica, né? Racional. Então é isso que eu quero ser. Eu acho que quando eu percebi e as pessoas perguntavam o que você gostaria de ser, né? Quando crescer, escritora. Eu acho que foi muito natural pra mim, né? Fazer aquilo que me dava prazer, né? Que eu queria fazer a mesma coisa, dar prazer pras outras pessoas. Você falou aí esse lance de quando começou a dar certo. Pra você, quando é que foi esse momento? Quando começou a dar certo a coisa de escrever? O que eu chamo de começar a dar certo já é publicar o primeiro livro, né? Que já muita gente não consegue nem chegar nesse conta como é que foi esse teu caminho até o primeiro livro. Como é que foi? Pois é. Apesar de eu não ter começado escrevendo para criança, meus primeiros textos sempre eram para adulto, eram contos, mas o primeiro livro lançado foi infantil. E ele foi lançado 9 anos depois de ter sido escrito. Então, teve um bom tempo aí, né, de amadurecimento. Nesse meio tempo, eu engravidei, eu tive filho, ele ficou guardadinho, né? Quando eu senti que eu podia novamente ter um tempo para me dedicar a isso, é que eu voltei a procurar o mercado, tentar colocar alguma coisa. Isso foi em 2012, que foi lançado O Dono da Lua. Foi o primeiro livro, né? Depois de tantos que a gente escreve, a gente esconde, joga fora, rasga, né? Porque acha que não são bons para publicação. Esse foi o primeiro que eu achei que merecia, que tinha uma história legal para ser contada. Então, em 2012, 9 anos depois dele ter sido escrito, ele foi publicado. Marcelo, cara, e você? Como é que foi o teu caminho de leitor para escritor? Pois é, como eu falei, né? Eu gostava muito dos gibis e eu, como já desenhava, moleque e tal, eu comecei, na verdade, com história em quadrinho, mas é aquela coisa totalmente amadora, né? Eu, molequinho, gostava de fazer aquelas histórias, só que assim, o roteiro nascia à medida que eu ia desenhando. Então, assim, uma coisa totalmente mambembe ali, mas que foi um exercício bacana, né, na época lá, o garotão lá fazendo isso daí. E agora, escrever mesmo, muito pouco. Eu sempre desenhei muito mais, ilustrava e tal. Inclusive, fui pra formação depois em design. Minha faculdade é de desenho industrial. Minha formação em design, que é o que eu trabalho hoje na maior parte do tempo. A parte de escrita ainda não é a minha ocupação principal como escritor, mas acabou que essa paixão lendo, né, cada vez mais lendo os livros, etc, cada vez que eu terminava de ler o livro, eu falei, cara, eu quero escrever alguma coisa assim. Então, era quase que imediato. Eu terminava de ler o livro, aí começava a escrever, só que sem técnica nenhuma, né? Aí tem um monte de coisa guardada que não sei se um dia vai ver a luz do dia, mas começava, aí não sabia como estruturar aquilo e tal, enfim. Até que essas falhas aí também são muito importantes, né? Escola, né, cara? Você começa, tem uma hora ali que você trava e travou, né? Parou ali, mas aí você começa outra, aí vai outra e tal. Até que um belo dia eu comecei uma história, que foi o que deu origem depois ao meu primeiro livro, foi o Paladino, que eu falei, poxa, essa aqui eu comecei assim, não, vamos pensar o começo, e é uma história sobre sonhos e pesadelos, sobre um mundo fantástico, com referência ali de coisas que eu gosto ali dos anos 80, como Goonies, Caverna do Dragão. Tinha acabado de ler os 4 livros da série Harry Potter ali, os primeiros que ia até sair, o 5º livro demorou, e aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, nossa, eu quero muito escrever, quero escrever fantasia pra criança, pra jovem e tal, isso é muito legal. E aí começou a surgir aquela ideia na minha cabeça e tal, de como que seria a história. Comecei a definir, como é que vai ser nisso, como é que vai ser o meio, como é que vai ser o final, e fui escrevendo. Saí escrevendo, levei 5 anos escrevendo esse livro. Nesse meio do caminho eu parei, fiz pós-graduação, casei, foi um monte de coisa, assim, mais ou menos como a Ronise falou também, o livro acabou ficando um pouquinho parado. E aí, o que aconteceu? Um belo dia eu resolvi fazer um curso com um cara aí que tá participando aí do podcast de estrutura literária. Pô, foi o divisor de águas, assim, pra mim. Olha o jabá e... jabá do curso, Dudu. E foi legal, foi quando eu já conheci o trabalho dele, já admirava e tal, conhecia através do podcast, do Nerdcast, enfim, já tinha o livro, já conheci e tal. E aí, poxa, eu vou ver qual é do curso, vamos procurar, porque era realmente uma coisa que eu queria fazer e eu tinha já o livro escrito na época, esse meu primeiro livro escrito, mas assim, eu não fazia ideia do que era mercado editorial, eu não fazia ideia de como é que você chegava com o livro pra editora, eu não fazia ideia de nada, eu só escrevi, pronto, acabou. E foi legal. Tava correndo atrás, né?
tava correndo atrás, né, Marcelo? Você não tava parado, né? Não, eu fui correr atrás de formação, né? De falar, o que eu preciso melhorar da história. Você não tava 100% satisfeito com o livro. E foi legal porque acabou que o livro foi o meu... Porque assim, no curso do Eduardo, a gente tem lá a gente tem que definir mais ou menos a história que a gente vai seguir, que ele vai dando dicas ao longo do livro, ajudando a gente a montar os personagens, ele tem toda a questão do jornada herói. Então, assim, eu usei o livro como o meu exercício pro curso, né? Então, ele foi me ajudando ali a estruturar, identificar alguns problemas, enfim, acabou que quando, ao término do curso, o que eu fiz? Eu reescrevi o livro. Não ele todo, mas eu mudei várias coisas importantes. Mudei começo, mudei fim, mudei várias coisas ali que eu achei importantes, porque eu saí com uma outra visão do curso, e principalmente com visão do que era o mercado literário, de o que eu tinha que fazer para publicar, né? Você tinha uma ferramenta que você poderia usar ela ou não também, né? Você poderia, né? É interessante porque quando a galera vai, assim, não é nem o jabá não, porque nem precisa assim, mas eu tô dizendo assim, só para que eu acho legal, no curso lá, a gente fala sobre essas técnicas que eu não falo, eu não vou ensinar ninguém a escrever o livro, eu vou ensinar técnica literária. Você pode usar essa técnica para escrever o seu livro ou não. Então teve gente que chegou para mim e falou assim, olha só, eu quero pular essa etapa porque vai ficar melhor se eu não usá-la. Eu falei, você tem toda a razão, mas você não tá aqui para escrever o seu livro, o livro que você vai escrever, que vai ser um sucesso. Você tá aqui para aprender uma técnica. E é por isso que você tem que fazer esse tipo de exercício. E aí depois você sai e faz o que você quiser. Então, é sempre legal falar isso, porque cursos e palestras e livros que você lê sobre técnica literária e tal, eu acho que isso vai ser uma constante na vida do escritor para sempre. O escritor que chegou, publicou 3 livros, fez sucesso. Então eu sou fodão e não preciso... Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que você tem sempre que estar se reciclando, observar o trabalho de outros escritores e etc, né? Claro, e conhecer a técnica, poder subvertê-la também, né? Claro. Você sai do curso com muita vontade de, caramba, vou dar a cara agora e ver qual é, sabe? Foi assim que depois eu fui correr atrás de editoras e tal, engraçado, a Ronice falou que foi em 2012, no meu caso também foi, o Paladino foi em 2012, que foi publicado, enfim, aí depois abriu pra outros livros, e aí eu não parei mais, assim, basicamente tem saído um por ano aí, e o mais recente foi o da Shirin. Eric, e tu, cara, como foi essa passagem do leitor pro autor? Então, enquanto o pessoal respondia, eu tava pensando aqui. Eu, quando era novinho, assim, eu desenhava bem, talento que eu perdi, assim, pra nunca mais recuperar. E eu pegava alguns desenhos que eu gostava e fazia, tipo, umas histórias em quadrinho improvisadas com os personagens. Eu acho que eu nunca tinha me ligado, assim, que foi meu primeiro contato meu com uma criação envolvendo uma narrativa. Depois disso, assim, eu meio que larguei, assim, né? Parei de brincar, de criar história. Não sei se vale, o RPG vale como criação de história, mas... Vale, claro que vale. Passei firme pelo RPG, assim, joguei... O que você jogava? Cara, eu joguei muita coisa. Eu joguei até Tagmar, cara, que foi o primeiro... O primeiro brasileiro, né? Pode crer. Sim. GURP Cyberpunk era festa pra mim. E aí depois teve uma insatisfação minha. Eu acho que é o que eu, assim, falo, geralmente. Eu tava lendo e achando tudo ruim, vendo o filme, achava ruim, chegava em casa, ficava criticando, mas por que fizeram isso, não sei o que, ia ser tão melhor se fosse outra coisa. E aí, de repente, eu me toquei que o problema era meu, né, e não dos livros e dos filmes, era que eu tava querendo criar minhas histórias, então eu tava interferindo naquilo que eu tava lendo e naquilo que eu tava vendo. Uhum. E aí, quando eu me toquei disso, né, tipo, o problema é você, eu falei, tá, então vamos ver se eu sei escrever um livro, vamos ver se eu tenho, primeiro, disciplina pra sentar e escrever alguma coisa. E aí eu fui trabalhar, fui criar meu primeiro livro, que foi o Dante, e depois eu já emendei no Histórias da Noite Carioca, que eu considero exercícios, assim, embora os dois tenham sido publicados. Eric, você falou uma coisa que eu acho isso muito importante, que eu acho que essa coragem do escritor, não sei se você vai concordar comigo, mas eu costumo dizer que o escritor, ele não é só, ele não basta você escrever, faz parte de você ser escritor, você também ter essa coragem de dar a cara a tapa. Por isso eu particularmente acho que eu respeito qualquer tipo de literatura, eu acho que quem lançou o livro pode falar o que quiser, pode achar a pior literatura possível, pelo menos eu respeito, porque eu acho que esse cara teve uma coragem que muitos caras que dizem que escrevem pra caralho não tiveram. Deixam lá os seus escritos dentro das gavetas e ficam criticando todo mundo porque fala que o cara escreve mal, mas não ter coragem de trazer aquilo à luz do dia, né? E é um aprendizado, né? Receber feedback hoje em dia em tempo real. Hoje em dia mais foda do que nunca, né, cara? Porque agora é na lata ali, as redes sociais você toma o... Então,
Então, eu tive um começo engraçado. Foi o Dante, né? Foi o Dante, esse primeiro livro seu. Isso, foi isso? Isso, o Dante é um romance histórico com fantasia, assim, meio vampiresco. E eu já vi você falando em outros podcasts que você acha ele ruim hoje em dia, ou coisa assim. Você, não, leia os meus próximos, tem uma coisa assim. Não, tô viajando. E os leitores me torturam, eles vêm falar comigo e botam assim, olha, eu vou ler o Dante. Eu falo, não. Você tem que começar de algum jeito, né? E na hora, eu penso o seguinte, assim, cara, no teu primeiro contato com a literatura, você não tem tantas ferramentas, né? Você não tem uma capacidade de análise do teu trabalho como você vai ter mais adiante, né? Então você, de certo modo, você tem uma ilusão ali, né? Você não sabe o que é aquele teu livro, você vai entender ele mais tarde, assim, você vai entender depois. Então é uma coragem de encarar o desconhecido, né? Você sabe que você inventou um livro pra você, mas que o livro que vai ser lido é uma outra coisa, né? E vai ter esse choque de realidade em algum momento que vai fazer a ficha cair, você fica meio atordoado, então. Sim, Eric, mas uma coisa, eu acho interessante isso também, cara. Mas tu não acha que o livro, ele reflete o Eric daquela época? Tu vê falhas no livro, assim, que tu realmente fala, puta, não, eu tava viajando. Eu gosto da história, assim, mas a manha pro fraseado hoje é outra, entendeu? O texto tem outro ritmo. E naquela época eu tinha muitas limitações. Eu morava com meu pai e com a minha mãe, que em determinado momento da vida encaretaram bastante, então eu ficava muito assim, a história pro o que será que o papai e a mamãe vão pensar de mim, entendeu? Tá. Então tem essas limitações. Hoje em dia, se eu tiver que falar de qualquer assunto, no livro eu vou lá e falo, entendeu? Acontece, cara. Foi um primeiro passo. Um dia eu vou reescrever e ele vai ser muito legal. Na época, eu mandei o livro pra todo mundo. Ainda se mandava livro pelo correio, assim, aqueles calhamaços, mó dinheiro. As editoras respondiam, não com cartinha padronizada, mas respondiam pra valer. Eu acabei publicando uma edição paga. Isso é engraçado. Eu publiquei uma edição paga pela Novo Século e eu fechei o contrato com a Novo Século. Na semana seguinte, eu recebi resposta de um outro livro que eu tinha escrito, que era o Histórias da Noite Carioca, de uma editora do Rio, falando, quero publicar, não sei o quê. Então eu publiquei 2 livros ao mesmo tempo, uma edição paga e outro num processo mais tradicional, assim. Comecei com 2 livros, cara, muito fora da realidade. E legal é que são 2 livros bem diferentes. O Noites eu li, o Dante eu não li. Vou até ler pra poder comparar, né, porque foi na mesma época que você escreveu. O Noites eu gostei, Eric, bastante. Mas ainda, assim, se você for ver, o livro demora a começar e tal. É como se fosse eu aprendendo a escrever. Dá pra você ver que ele termina melhor do que ele começa. Mas legal. Não, eu acho que sim. Eu acho que o primeiro livro, cara, isso aí deve ser complicado pra maioria dos autores, né? Assim, o primeiro livro, ele não... É sempre... você não tá maduro ainda como autor, né? Mas, assim, eu acho que você deve aprendendo a cada livro, não? Sim, e eu tive um momento de simancol, vamos dizer assim, que... Como eu tava, né, o Histórias da Noite Carioca, ele é mais realista, mais com literatura contemporânea, e aí eu fui ler os meus pares, assim, né, porque na fantasia a gente era meio sozinho, assim, não tinha ninguém escrevendo direito, fora o André Bianco não tinha ninguém, e no caso de literatura realista, não. Então eu fui ler meus pares, eu fui ver todo mundo que tava produzindo na época, e eu falei, peraí, eu preciso melhorar bastante. E aí eu não fiz nenhuma oficina de literatura, mas, né, como eu digo sempre, eu fui pra escola de cinema, que é um divisor de água da minha vida, assim, me deu muita cultura, me deu muitas ferramentas que eu não tinha, e aí que me permitiu chegar no Neon Azul, no Exorcismos e nas brincadeiras que eu sei fazer hoje. Hoje, cara, você publicou o seu livro, vai ter o cara que vai ler no mesmo dia, ele já tá comentando na internet. Isso é bom e, pode ser devastador pra um autor também, né? O que vocês acham que é desse feedback muito rápido? Tu acha que é vantajoso? Eu acho que é como o Eduardo falou, né? Se você resolveu dar cara a tapa, então você tem que estar aberto pra receber qualquer tipo de crítica, né? Senão você não lançasse seu livro, né? Mantivesse só para você, só para sua família. Eu tenho uma experiência muito boa com a internet, não só em relação às críticas, mas quando eu lancei o meu primeiro livro, O Dono da Lua, eu lancei para uma editora, que era uma editora que existia há uns 2 anos e pouco, especializada em literatura infanto-juvenil, só que uma editora pequena, né? Não tinha grana para fazer grande divulgação. E eu, uma autora estreante, como é que eu ia fazer para que as pessoas tomassem conhecimento do meu livro, né? E aí você aproveita o conhecimento que você tem, né? Eu sou professora de mídias digitais na faculdade, e aí eu falei, eu vou usar isso agora a meu favor. E eu fiz toda uma campanha em cima da internet. Eu não sabia que você é professora de mídias digitais. Muito legal, Roniz. Que bacana, hein? Olha as 1000 faces de Roniz ali, né?
Aí o que aconteceu foi que o resultado da campanha assim, foi tão legal que a gente tem um problema de distribuição, né, que pequenas editoras e pequenos autores muitas vezes não conseguem ter acesso ao grande público justamente pelo problema da distribuição nas livrarias. E eu tive como feedback as pessoas procurando o meu livro e não conseguindo achar, né, em quantidade suficiente nas livrarias. Ou seja, a parte toda de você conseguir chegar até o público, fazer-se conhecido, né, fazer com que as pessoas tomassem conhecimento do seu trabalho, isso deu super certo, mas aí bateu na porta, né, da distribuição. Então, apesar de muita gente reclamar, né, dessa coisa da internet, desse imediatismo, como escritora, assim, o resultado que eu tive utilizando sempre foi muito positivo, sempre me trouxe muito mais ganhos do que prejuízos. Eu acredito que assim, é uma ferramenta muito útil mesmo, né, cara, hoje. Eu não tenho nada a reclamar, não. Da minha parte, acho maneiro, acho legal. Acho que eu tenho vários espiões nerds, então se tiver algum problema, estamos distribuindo pra sei lá onde. E aí a editora não mandou, os caras vão lá, tiram foto, me mandam pelo Twitter, mandam por tudo que é lugar. Cara. Nerds. É mesmo, tá cheio de espião. Não, é muito legal. Marcelo tem essa experiência também todo dia, né, publicando Pai de Menina, não é, Marcelo? Sim. Na verdade, eu tenho 3 públicos, eu diria assim, bem diferentes na internet, assim, ó. Um é mais difícil de chegar, porque quando eu falo da coleção mais jovem, né, da Turma da Página Pirata, criança não tá muito na internet, né, geralmente o feedback vem mais dos pais e dos professores. Uhum. Então, tem lá a página e tal, algumas crianças até mentem lá a idade e fazem conta no Facebook e tal, mas é mais raro. Mas isso acontece também, eles estão lá curtindo, acompanhando e tal, mas é um público mais difícil de chegar. Esse público você chega mais através das escolas ou quando você tem um retorno ali principalmente professor. O professor é bem legal porque eles fazem, fazem campanha, te marcam lá nas postagens, fazem trabalho com os alunos, te chamam para ir na escola deles, isso é muito legal. E é muito legal também ouvir dos pais, das mães, o retorno que os filhos gostaram, querem saber quando é que vai ter mais um e tal. Então é bem legal. No caso do Paladino primeiro, então, assim, quando eu lancei esse primeiro livro, é aquilo, você vai descobrindo o mercado e você descobre que também existem, como que você faz para divulgar teu livro, como a Ronise falou aí, né? Então também eu olhei ali minha formação lá em design e comecei a produzir peça, material e site, e comecei a divulgar e descobri a importância dos blogs literários também, né, que estão aí na internet, blogs e vlogs e a galera que está disposta aí a pegar o livro, resenhar e se ele gostar do teu trabalho, eles viram amigos teus, assim, que eu tenho muitos até hoje, assim, desde o meu primeiro livro, vários contatos aí de galera que depois passa a te seguir, te acompanhar e te dar apoio a cada novo livro, eles estão lá te apoiando e ajudando lá na divulgação, que é muito importante. Isso aí. Eric, você tem algo a acrescentar, alguma experiência aí na internet? Tua experiência de feedback é boa, é ruim ou é neutra? Cara, eu tô, assim, pra pegar por outro lado, assim, e complementar o que eles falaram. Hoje em dia eu tô na comunidade de, sei lá, livros de fantasia, aventura, alguma coisa assim no Facebook. E é engraçado que o Exorcismos, ele é meio lido em ondas, assim, ninguém fala dele um tempão, aí de repente tá todo mundo lendo, aí vai. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, às vezes alguém fala mal de algum detalhe, hoje em dia, né, o Facebook permite isso mais. Uhum. E aí de repente começa a agregar aquela galera do, concordo, eu também não gostei disso, isso também não sei o que lá. Então aquele um comentário isolado ganha um eco, assim, você fica, meu Deus, espera aí, o que é isso, né? Vamos conversar. E às vezes eu lido bem, às vezes eu lido mal, assim, quando são comentários mais genéricos, assim, de boa, mas quando pega naqueles assuntos que eu sou mais combativo na internet, do outro dia um falou assim, isso não é livro para ser lido por um cristão. Aí meus chifrinhos saem, assim, sabe? E eu não me aguento e eu acabo respondendo, mas pegando por um outro lado, assim, que foi uma coisa que me marcou muito, eu não sei se pelos livros ou, enfim, pela minha atitude nas redes sociais, assim, começou a chegar uma galera em mim que tinha passado por problemas de preconceito, de homofobia, de bullying, de tudo quanto é tipo, assim, e pra conversar, assim, desabafar, e é o que o Marcelo falou, assim, às vezes tem uma responsabilidade grande que, você não pode assumir, mas às vezes vê um moleque falar, ele tá falando nas entrelinhas que ele tá pensando em fazer merda, né? A
gente sabe o que ele tá pensando em fazer. E aí, puta, você tem que falar com a pessoa, né? Você não é psicólogo, você não tem preparo pra aquilo, mas você tem que, né, ir conversando e tal. Não dá pra ser omisso, sim, né? Nunca, né? Então, sabe, essa coisa de elogio e tal, não sei o que, a gente lida, assim, mas uma coisa importante desse feedback em tempo real foi que ele me deu eu entendi a minha responsabilidade com o que eu tô fazendo, assim. Eu acho que não é uma responsabilidade obrigatória pra ninguém que escreve ou faz nenhum tipo de arte, mas eu assumi isso pra mim, assim, pro trabalho que eu passei a fazer depois. Beleza, vamos pro próximo bloco, cara. Vamos falar um pouco do cotidiano de vocês. Como é que é o dia a dia, cara, de escritor, assim? Ô, Eric, deixa eu te fazer duas perguntas, cara, que eu acho que interessam muito aos ouvintes aqui. São duas coisas que eu acho que o pessoal que lê gosta de saber dos seus autores, né? Que é o teu processo criativo, como é que surge a história na tua cabeça e como você prepara ela para passar pro papel. Stephen King senta e sai escrevendo, ou tu tem toda uma preparação antes? E como é que é a tua rotina diária, cara? Como é que é teu dia? Tu acordou e aí? Vou responder a realidade pra mim hoje, assim, que foi no método que eu fui desenvolvendo aí na tentativa e erro e que agora tá funcionando. Primeiro, uma coisa que eu trouxe da escola de cinema é construir a história em escaleta, né? Se eu sentar e escrever direto, eu sei que eu vou acabar jogando aquilo tudo fora. Então, a história, né, geralmente fica rodando lá no background, assim, muito tempo antes de você sentar e escrever. Quando você senta pra escrever, você já sabe, né, um bocado, assim, sobre ela. Não tudo, mas um bocado. Então, o que eu faço? Eu determino o protagonista, assim, né? Eu vou definindo alguns personagens e de repente eu descubro quem vai contar aquela história. E aí eu sento pra estruturar a escaleta. Escaleta é tipo um resuminho de cena, né? Uma coisa bem, assim, 4, 5 linhas do que vai acontecer. Mas eu não faço isso o livro inteiro. E aí que foi a minha grande sacada, que tá me ajudando, né? Eu chamo de método de construção e desconstrução. Escaleta do primeiro ato, geralmente eu divido em 3, bem tradicional. E aí eu vou e escrevo aquele primeiro ato, e aí depois daquilo escrito, eu começo a desconstruir. Eu vou vendo o que eu vou mudar ali pra me levar, pra facilitar o avançar da história. Então, primeiro ato tá pronto. Eu vou fazer a escaleta do segundo. Não, mas espera aí, se eu mudar isso no primeiro, fica mais fácil de chegar nesse lugar no segundo. Então Aí eu sento, mudo, né, os detalhes relevantes do primeiro e escrevo para valer o segundo ato. Então, 2 atos prontos, vou lá para a escaleta do terceiro e vejo o que eu tenho que desconstruir do primeiro e do segundo para poder finalizar o livro com a chave de ouro que eu quero, assim. Isso tem, eu costumava jogar muito texto fora e hoje em dia eu tô conseguindo me organizar bem melhor. Tá sendo mágico, assim, fazer isso. Deixa eu te falar uma pergunta agora, uma dúvida pessoal minha, cara. O fim, tu já tem na cabeça, cara? A cena final, como que acaba o livro? Não, vai se construindo conforme você vai escrevendo. Assim, quando eu descubro o final, assim, geralmente no término do primeiro ato, assim. Mas, por exemplo, o livro novo, que eu ainda não posso entregar o ouro, ele tem algumas coisas, assim, mais de mistério. Então, eu tentei evitar pra mim mesmo descobrir o final, pra não acabar entregando pro leitor sem querer. Quando eu sei onde eu vou chegar, assim, com muita precisão, fica meio chato escrever, né? Eu tenho medo de ficar mais burocrático. Então, às vezes eu sei uma cena final, mas eu tento evitar, assim, saber muito de como eu vou chegar lá, sabe? Eu realmente me prendo só naquele ato e deixo o resto ser mistério, assim. Acho que fica mais legal pra mim. Marcelo, e tu, cara? Primeiro processo criativo, como é que tu tem a ideia do livro e aí, cara? Pois assim, uma coisa que eu fiz muito no Paladino, até porque foi um livro que demorou e tal pra sair, foi meu primeiro livro, não tinha pretensão, né, nem de publicar, enfim, uma coisa que eu gostei muito de fazer e eu já fiz já em outros e tal, era de fazer meio que uns concepts dos personagens, assim, sabe? Até por desenhar e tal, eu fazia, enfim, criei os personagens no desenho, eles não nasceram nem a característica dele, eu não peguei e sentei pra escrever, esse aqui é assim, assado e tal. Não, eles nasceram como desenhos, como personagens ali, como se fosse pra um quadrinho mesmo, e ali já fui definindo quem era quem e como é que eles se comportariam e como é que seriam as características físicas deles, e depois, na verdade, alguma coisa até mudou, já
conforme a história foi surgindo, mas é mais ou menos como o Eric falou, assim, aí tem uma hora que você tem que começar a estruturar a história, né? Então eu fui estruturando mais ou menos como é que ia ter, e nos livros meus livros depois quando eu fui escrever, eu falei, não, publiquei o primeiro e vou escrever lá da Turma da Página Pirata, já foi diferente, eu colocava lá mais ou menos o que ia acontecer em cada capítulo, rapidamente e tal, até chegar no final, mas é claro que a história, como você falou, né, se o final já tá na sua cabeça, às vezes sim, às vezes não, e às vezes o final pode mudar, você já tava, mas pô, essa pessoa teve uma ideia legal ali no meio do caminho e muda, né, e assim, eu não sei, já aconteceu comigo de meio que tava ali uma cena, escrevendo uma cena e meio que o personagem meio que fala contigo assim, não, e tal, e vai te orientando mais ou menos o caminho que você vai ter que tomar na hora que você vai pegar e efetivamente escrever, sabe? Isso é uma coisa muito louca, assim, de você criar uma afinidade ali com o personagem a ponto de você ser meio conduzido por ele, o rumo que ele vai ter na história, e aí o papel dele aumenta ou diminui numa determinada cena, assim. Então, isso na hora que você vai sentar e escrever mesmo, detalhar melhor aquele capítulo que começou só como 3 linhas e você vai detalhando ele mais, isso acaba mudando um pouco, te conduz a isso, e pode ter mudanças mais profundas até no final, até o ponto de mudar o final da história, né? Roniz, e você, cara? Como é que é teu processo criativo e o teu dia a dia como escritora? Como é que tu divide teu tempo? Separa um tempo para escrever? Como é que funciona isso? Bom, o processo criativo é planejado, né? Além de professora de mídias digitais, Eduardo, eu também sou professora de planejamento. Olha. Então eu gosto do planejar, né? Então eu defino o plot, eu faço perfil de personagem, eu estruturo a história, né? Depois eu faço uma sinopse de cada capítulo, mas eu não enxergo isso como uma camisa de força, né? Eu acho que à medida que a história vai evoluindo, você também, né, vai se surpreendendo muitas vezes com o caminho dela e há mudanças, mas eu gosto de saber sim o final, né? Eu quero saber qual é a história que eu estou contando, sem que isso seja restritivo, né, para minha criação. Então o meu processo é de montar tudo isso primeiro, então quer dizer, eu acho que de repente acaba ficando um processo um pouquinho mais demorado, mas eu me sinto mais segura na hora que eu vou escrever o texto propriamente dito. Eu sou mais por aí, pela sua escola, Rony, sou mais por aí. Até pra, como você falou, você te dá essa segurança, né? Se Sim. você não saber pra você estar caminhando e tal, acho que é um pouco por aí, né? Exatamente. O Stephen King não concorda com a gente, já me chamou de idiota, daí pra baixo. Porque no livro dele ele fala, quem planeja é um idiota. Ele fala isso no livro dele. Aí, É verdade. Cara, Pois é, mas aí cada um é aquilo, o que serve pra cada um, né? Lógico, O que é bom pra um, exatamente. É o que eu falo também quando o pessoal, você comentou antes a questão da técnica, do aprender. Eu fiz diversas oficinas literárias, né, com escritores, e eu acho que o que às vezes acaba enfraquecendo um pouco a visão que as pessoas têm do escritor como um profissional, em comparação com outras profissões, é justamente porque muita gente não percebe essa necessidade que você comentou de você se aperfeiçoar, de você se especializar, né? Qualquer profissão você tem que aprender as técnicas, aprender o teu ofício, mesmo que seja para quebrá-los, como o Thiago falou antes, né, das regras, mas você tem que conhecer, né? E muita gente encara, né, o ato do escrever, do fazer literatura, como algo menos profissional, justamente porque você não tem essa visão de que existem técnicas, de que existem formas de você aprender a fazer aquilo e de você melhorar, né? O que o Eric mesmo falou da questão do primeiro livro, né, e como ele vê esse primeiro livro em relação aos demais, houve uma mudança na escrita dele, né? Provavelmente resultado das coisas que ele viu, do curso que ele fez, da análise que ele fez de outros... Do próprio amadurecimento dele enquanto pessoa, né? Exatamente. Uma coisa que me ajuda muito, né, há quase 10 anos aí que eu faço crítica literária para um grande jornal aqui do Rio de Janeiro, é justamente conhecer o texto dos outros, né? É você pegar e você perceber, você faz isso, né, normalmente eu acho que quem gosta de escrever, ficar observando como o outro escreve, é eu pegar esse texto, mas com um olhar profissional, tentando entender como é que aquele texto, né, está se apresentando, e me surpreender com as saídas, né, com as sacadas que esse escritor teve, né, ter o respeito, ter a humildade de reconhecer aquilo ali é um texto que muito bem trabalhado, que de repente eu não tive aquela sacada. Isso me ajuda muito pro meu texto. Sim, eu gosto, além do fato de contar a história, de contar uma história legal, né, o que me encanta é a forma como você conta aquela história, né? Na verdade, se você pensar, você não tem tantas histórias tão originais assim que nunca tenham sido contadas, mas você tem formas originais de contar
contar essa história, né? Então, você observar como é que o outro escreve, ele te mostra isso. Muitas vezes a história é uma história que seria uma história comum, mas ao criar uma forma diferente de contar, ele transforma naquela história como uma história única. E sobre a rotina, que você perguntou, a minha rotina de escritora, ela se esbarra numa série de rotinas, né? Rotina de mãe, rotina de dona de casa, rotina de professora universitária. Assim como o Eric, eu também trabalho com muita coisa de literatura que não é necessariamente escrever os meus livros, né? Eu trabalho com editoras fazendo preparação de originais, copydesk, né? Até leituras críticas mesmo, e não só com editoras, mas com escritores iniciantes, pessoas que acabam me procurando através do meu site, para justamente ter essa visão do seu texto, ter essa leitura crítica. Então, a parte que diz respeito à minha criação, né, literária, ela acaba tendo meio que se encaixar no meio, assim, dessas outras rotinas. Então, eu não tenho aquela coisa eu não tenho esses horários fixos, eu tenho que ir a cada dia adaptando um pouquinho junto com as outras tarefas aí, os outros ofícios. Porque assim, a história fica na tua cabeça, né, cara? Então assim, deve ser meio loucura, né, cara? Tu encontrar um momento pra tu escrever, pra tu avançar a história que tá na tua cabeça. Isso deve ser bem legal. Mas também ajuda a amadurecer, né? A coisa do você não estar escrevendo, mas você está pensando o tempo inteiro, né? Você tem um momento que eu gosto muito, que é o momento do banho, né? Porque Sim. Eu acho que talvez você não tenha, né? Não tá com o marido do lado, não tá com o filho do lado, você tá sozinho ali. Então é um bom momento para você ficar pensando naquele ponto da história que meio que tá sem saída, e muitas vezes um momento assim sozinho, só pensando, ajuda a resolver. Vamos pro próximo bloco, então, cara. Esse bloco seria dicas pra quem tá começando, gente. Assim, a gente sabe que muitos aspirantes a escritores escutam o Desconstruindo. Então, assim, é legal a gente dar algumas dicas, pegar um pouco da experiência de vocês e passar pra eles. O que vocês acham que é essencial, assim, pra um cara que tá começando? Ronis, o que tu acha? Que dica tu daria pra alguém que tá querendo começar a escrever? Primeira coisa, eu acho que é você conhecer o teu ofício, né? Um pouquinho do que eu até já falei antes. Por mais que todo mundo diga que, nossa, que você escreve bem, ou que você mesmo ache, né, que você escreve bem, a gente sempre pode melhorar, e como o Eduardo falou antes, né, a gente está sempre procurando conhecer coisas diferentes, lendo, né? Então, acho que o primeiro passo é isso. Fazer oficina, fazer curso, ler livros, né, sobre técnicas literárias. Hoje em dia, com a internet, né? Caçar muita coisa aí na internet. Então, eu acho que é ter humildade para saber que a gente sempre pode entender, né, um pouco mais daquilo. Depois que a gente já tem um certo conhecimento, um certo domínio, você perceber onde você pode romper com aquilo, onde é que aquilo não serve para o seu jeito de fazer literatura, né? Outra coisa que eu acho interessante seja hoje em dia muito facilitado pelas mídias digitais, mas assim, presencial também é muito legal. Além dos cursos e oficinas, participar de eventos, de feiras literárias, conhecer, mas não só os escritores, né, que já têm uma certa fama, já estão bem, mas conhecer os que estão começando também, né, que estão no mesmo passo que você, estão tentando a mesma coisa que você. Então eu acho que hoje em dia, se é que algum dia, né, deu certo para alguns sim, mas tinha sempre aquela aura do escritor ser alguém que ficava muito sozinho, que trabalhava muito solitário. Hoje em dia isso se perdeu muito, né? Eu acho que hoje em dia o escritor é alguém também que precisa estar no mundo, estar interagindo o tempo inteiro e não estar somente escrevendo sozinho na sua casa. Marcelo, que dicas tu daria, cara, para aquele cara que está começando a escrever? Olha, bom, eu acho que quem quer escrever já é uma pessoa que gosta muito de ler. Assim, acho que meio que tá ligado, mas eu acho que é um pré-requisito básico a pessoa saber as referências, saber os gêneros que lhe agradam, porque eu acho que vai ser mais fácil para ele começar a escrever alguma coisa com que ele tem afinidade do que uma coisa nada a ver, enfim. Então eu acho que é importante, além de ler muito, não só ler, mas ver filme, série, desenho animado, jogar, porque é aquilo que a gente falou, tudo tem narrativa e na verdade tudo é roteiro, e às vezes ele não vai escrever um livro, mas ele vai escrever um roteiro para uma série, para um game, etc. Então assim, buscar as referências que tem uma afinidade com ele, e eu acho que ele vai ter uma facilidade maior para escrever aquilo que é o gênero que ele gosta mais, que ele mais domina, né? E, como a Ronice falou, procurar cursos e se capacitar cara, é como tudo na vida, né? A gente começa, a gente estuda e vai melhorando. Começa uma vez, vai melhorando, você sai de uma faculdade, naquela faculdade você viu o teórico, trabalhou alguma coisa, mas é quando você vai lá pro mercado que você vai começar a trabalhar. E com a escrita é isso, você vai sentar, vai começar a escrever,
vai estruturar lá tudo aquilo que você aprendeu num curso, você vai colocar em prática. E quando você for efetivamente pegar e começar a escrever, o primeiro livro não vai ser legal, mas aí você revisa ele, você revisa. Lembro de uma frase do que o Eduardo falou no curso, que era que o livro ele só começa a ser escrito quando ele é reescrito. E essa frase me marcou muito lá e eu levo ela pra vida agora. Porque é isso, você escreveu o livro tá ali. Né? É um negócio ali que, beleza, tá legal, tá pronto e tal, mas, cara, quando você começa a reler de novo, nossa, tá, vamos melhorar. Aí vai, revisa. Eu vou pegar carona, assim, no que eles falaram. Primeira coisa, Ronise falou de conviver com autores da tua geração, gente que tá começando, e não só quem já é publicado. E, puxa, isso é muito importante, assim, eu acho que eu nunca ouvi alguém falar isso, e eu acredito muito naquela coisa Caverna do Dragão, né, o destino de um é partilhado por todos, e é bacana... Coloca isso no seu chapéu, ele vai, coloca isso no seu chapéu. É bacana você formar esses grupos, né, as panelas saudáveis, assim, porque disso sai um trabalho bacana, você troca experiência, você ganha um leitor beta, sabe, que vai, né, entende, né, uma troca de ideias, assim, com gente que você tem uma afinidade. Editoras já nasceram assim, de gente que parou pra bater um papo sobre literatura. Nossa, isso é muito saudável, assim, eu devia ter falado isso em algum momento, assim, que bom que a Ronise falou, vou repetir isso sempre agora. E uma outra coisa também, cada autor vai ter um ritmo diferente na carreira, então não fica chateado se de repente aquele teu amigo que começou a escrever o livro depois de você conseguir uma editora mais fodona ou o outro que de repente vai ficar mais famoso. Vai acontecer o inverso também, de repente você vai dar uma subida assim, e aí não fica se sentindo mal por essa subida, sabe? É claro que, né, todo mundo tem ego e tal, mas acontece, leva isso da maneira mais saudável possível. Nem sempre dá pra esticar a mão e puxar todo mundo pra cima, é frustrante isso pra caramba, mas puta, não dá, sabe? Mas você pode ajudar de outras formas, você vai ser ajudado de muitas formas, assim, tem maneira de retribuir o carinho que você recebe dos profissionais. Esse tema da competitividade, eu acho que, não sei se é uma coisa necessariamente nociva, mas eu gosto de dizer assim, não sei se eu gosto de pensar que é uma frase minha, mas assim, que eu sempre falo, você não precisa ser melhor do que os outros, você só precisa fazer o melhor que você pode. Sim. Eu acho que isso é uma maneira de você ver a coisa, então de repente você tá perdendo tempo enquanto está olhando que o fulano foi publicado pela editora, eu vou ficar depressivo, melhor não parar por aqui, não sei o quê. Não, cara, concentre em fazer o melhor que você pode, que você tá perdendo essa energia pensando nos outros, né? Cara, deixa eu falar um bagulho, eu acho tão bobo esse bagulho de competitividade com o escritor, cara, porque se tu para pensar é o seguinte, pensa assim, não é porque eu li o livro do X que eu não vou ler o outro livro, cara, os escritores não conseguem, exato, os escritores não conseguem escrever tão rápido quanto o meu apetite de ler, entendeu? Competitividade, sim, não faz sentido, mas tem um outro lado também, que às vezes a pessoa dá uma desanimada, porque a gente sabe que o mercado literário, a gente, né, que é de dentro, sabe que o mercado literário tem um ritmo muito próprio que não corresponde à nossa ansiedade. Então, às vezes você, o fulano de tal conseguiu uma editora, vai publicar e você, ai, que droga, não sei o que, sabe? Você dá aquela, você não tá espetando, né, o boneco voodoo do sujeito necessariamente, assim, mas, enfim, entenda que cada um vai ter um ritmo e cada um vai ter um caminho. Cada um vai encontrar o seu caminho, né? E até mesmo na hora que você publica o livro, o Mata falou isso da outra vez, se eu não me engano, eu falei em algum lugar, o Thiago, que o livro tem o seu tempo próprio também. De repente lançou o livro, de repente daqui a 6 meses que o livro tá pegando, porque um leu e fala pro outro. Então, é isso mesmo, né? Tem que ter uma certa serenidade também aí, como deve se ter em tudo. Concordo plenamente com tudo que o Eric disse. E assim, terminou de escrever um livro, você tá batalhando pela publicação, não deu? Porque às vezes o mercado tá direcionado a um tipo de literatura, às vezes está para outro. Em vez de ficar se remoendo, assim, você não tem obrigação de pegar o livro e publicar e é isso. Você, né, para virar a JK no dia seguinte. Cara, não deu esse, começa a trabalhar em outro, e aí mais tarde você volta pra esse primeiro que não teve sorte, dá uma relida, aí você tenta de novo. Pressa de publicar é uma armadilha, assim, de muita gente começando, e vale a pena evitar, assim. Na minha experiência, pelo menos. Talvez o teu texto nem esteja pronto, né, cara? Então, assim, a pressa pra publicar eu também acho que é meio loucura mesmo. Mas deve ser muito comum em pessoas que estão começando, né, cara? Eu acredito que o cara ele tem aquela vontade
de ser publicado, né? Também, e também, assim, o cara, de repente, tentar, o Eric, que também conhece mais até do mercado editorial, tentar, quando tem um lançamento, por exemplo, né, você, né, de repente tem um bate-papo com o autor e tudo mais, mesmo um autor pequeno, mas sabe que vai ter alguém lá e tal, você vai lá, participa, você vai entender como é que ele, entendeu? Não é que chega lá, vou levar meu livrinho pro cara pra encher o saco, não é isso. E também não aquela coisa, eu vou fazer um networking diabólico, né? Também, o networking diabólico que eu falo é o cara chega no lugar e tem que construir a rede de relacionamentos. Não é isso. É você ir, conhecer, primeira vez que você vai num primeiro lançamento, de repente você fica num canto, apenas escuta, aí no próximo, de repente, você conversa com alguém, entendeu? Tem que ser uma parada natural, né, cara? Não pode querer forçar a barra. Sim. Mas aí que tá, ô Thiago, se você gosta disso, você vai fazer isso. É isso que eu tô falando. Exato. Você vai querer estar perto, pô, aqui tem lançamento, sei lá, vai ter lançamento, sei lá, do Marcelo tal dia, então, pô, vou lá, vou só conhecer como é que são as pessoas que vão, sabe? Tá dentro desse mercado, tá dentro dessa coisa, que as coisas vão acontecer naturalmente se você correr atrás daquilo, né? Vocês também. Então, oportunidade não falta, né? É só o cara querer. Beleza, vamos fechar então pro último bloco, galera. Vamos falar um pouco agora, é o momento de jabá, cara. Quero saber um pouco dos projetos futuros de vocês. O Marcelo. Atuais, futuros, vale tudo. Marcelo, tu já comentou do blog, mas lançamentos, projetos, o que tu tem? Bom, o livro que tá aí agora, ele acabou de ser lançado na Bienal, o livro que reúne as tirinhas, né, uma seleção dela do primeiro ano da Manu. As tirinhas continuam lá com força total lá na página. Quem quiser acompanhar lá é o facebook.com/serpaidemenina, contando ali as aventuras minhas como pai da Manu. E a produção literária, ela continua ali na Turma da Página Pirata. Eu pretendo lançar um terceiro volume da coleção e ideias para outros livros estão surgindo, mas é aquilo, eu tô precisando administrar meu tempo aí para conseguir tocar vários projetos ao mesmo tempo, mas estão acontecendo aos pouquinhos. Legal. Ronise, teus projetos, cara, futuros, atuais? Tá, a produção literária, o último livro que eu lancei foi o Ofício de Penélope, né, uma antologia com contos e que não tem uma temática única, mas tem situações que perpassam os contos que são justamente um pouco sobre isso que a gente conversou aqui. O que é o ofício de Penélope para mim, né? O próprio ofício do escritor. A ideia do mito de Penélope, de que ela fica fazendo e desfazendo seu bordado enquanto espera Ulisses, eu vejo o escritor muito em cima também do que a gente falou aqui, né? Do fazer e refazer e reescrever o livro várias vezes. Ele tem esse ofício, né? De escrevendo e reescrevendo e desfazendo aquilo que ele faz. Então esse é um livro que trabalha aquilo que eu falei, não só a questão do contar histórias, mas de que forma que eu conto, né? Então eu brinco um pouquinho com a linguagem em vários contos dele ali. Eu tenho alguns projetos novos de infantis para o próximo ano, vamos ver se dão certo aí. Tem um juvenil que tá meio empacado, porque como o infantil ele é sempre menor, né? Sempre quando surge uma ideia nova, ele acaba atropelando o juvenil. Então eu quero ver se eu consigo terminar esse juvenil aí para o próximo ano. E além da minha produção literária, eu tenho um projeto já há mais de 2 anos, que é o site chamado Conexão Autor, que vai bem em cima do que a gente conversou aqui, por conta, né, do meu trabalho junto às editoras e como crítica literária e também como escritora. Eu acabei sendo procurada por muita gente pedindo dicas e técnicas e como começar e falar um pouquinho de mercado editorial e de criação literária. E aí eu criei o Conexão Autor, que é um espaço onde tem dicas de escrita, né? Não são dicas minhas, mas eu convido, tem outros escritores que vão lá também. Dicas de mercado editorial, né? Tem agentes literários que já passaram por lá também, editoras. Tem entrevistas com escritores, né? Tem entrevista lá com o Eduardo, que já deu prazer de estar lá. E um pouquinho assim de... Até peço desculpas por ter demorado para responder, mas é que eu tava escrevendo meu livro, tá foda. Demorei quase 1 ano, mas, porra... Um ano? Foi mais ou menos o tempo que a gente ficou parado, né, Dudu? Foi exatamente isso, foi a época crítica. 1 ano parado. Não, eu tive o primeiro ano escrevendo, que foi escrever, e depois o segundo ano foi barra pesada, mano. Então, mas a Roriz entendeu. Não, imagina. Então, assim... Quem quiser passar por lá, dá uma olhadinha, tem o material, né, todo gratuito para ter acesso, tem e-book para baixar gratuito também, a gente falando aqui da questão de quando empaca no meio da história, né, umas dicas aí para quem sofre o famoso bloqueio de escritor, né, ronisealine.com
gmail.com e dar uma olhada lá no material, participar, comentar, fazer parte da comunidade, né, como a gente estava falando. E Eric, e tu, cara? Tá escrevendo que eu tô ligado. Então, depois eu vou ver se ele pode falar do próximo livro dele aí. Vamos tentar ver se ele tirar alguma coisa. Já vai em 3 etapas, então. Cara, né, o livro mais recente, O Exorcismo, Os Amores e uma Dose de Blues, ele tá quase esgotando, então quem quiser ajudar a esgotar, eu tô aceitando essa ajuda. Ele é uma fantasia... Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Ele é uma fantasia urbana, ele se passa numa cidade que é uma versão de São Paulo, então tem uns magos, assim, que, né, o mago, em vez de estar lá com aquela roupa de fantasia tradicional, o cara vai estar no bar, vai estar no metrô junto contigo e tal, e o protagonista é um exorcista que tem que exorcizar uma musa que veio inspirar uma roqueira e não quis ir embora, e isso deu muita confusão. E tem muita inspiração de Constantine, assim, eu até faço algumas piadas pra ter referência. As criaturas são um pouco diferentes, então tem os oníricos que habitam o nosso mundo, mas pertencem ao mundo dos sonhos. Tem os lúdicos, que são umas criaturas que estão sempre brincando com a nossa percepção. Então é isso, cara, magos, oníricos, lúdicos, os salvaxes, que são os meus metamorfos, é uma ambientação bem diferente, assim. Eu quis pegar a complexidade que a fantasia tradicional tem e que a fantasia urbana geralmente não tem e trazer pra fantasia urbana, assim, é um trabalho que eu tenho um orgulhinho, assim, embora ele tenha, né, a ambientação seja meio carregada de propósito, eu tenho um orgulho dele. Assim, o segundo jabá, na verdade, é só um comentário, assim, uma antecipação. Eu fui convidada a escrever uma peça de teatro, assim, então depois do livro novo vai ser uma peça de humor. Depois do livro novo, que é meio pesado, assim, eu vou relaxar escrevendo algum besterol, assim, daqueles, assim, de rir do primeiro minuto até o último. Pô, e aí acho que é isso, assim, eu vou falar do livro novo. Olha, eu não... A gente gravou só pra escutar isso, vamos lá. Agora que é o clímax do episódio já. Ele tá bem sigiloso, mas vamos lá. Eu ainda não sei por onde ele vai sair, porque tá tendo uma negociação legal aí que me surpreendeu em cima. Ele é mais realista e ele acompanha um grupo de amigos tentando entender o lugar deles num Brasil que saiu do controle e virou um Brasil fundamentalista religioso, pra valer. Que foda. Então, ele tem, assim, essa pegada de livro de amigos, indo, né, pro bar, se divertindo, assim, e tal, mas toda hora vem uma porrada pra lembrar a gente que a realidade não tá legal, assim, foi... Eu tava precisando fazer esse desabafo e o desabafo virou um livro. E aí, pra ter algo de fantasia, o protagonista, quando ele enfrenta uma situação muito pesada, ele entra numa espécie de escapismo, assim. Então, sei lá, ele tá sofrendo algum ataque forte, ele vira tipo um Homem de Ferro, entendeu? Ele imagina que ele tá lá com uma armadura fodona e aí ele vai e parte pra cima pra resolver aquilo. Então tem vários momentos, assim, de referências a heróis, a terror. Mas ele vira mesmo ou ele fantasia? Só na cabeça dele, ele se ferra todo. É tipo aquele Nietzsche, não é? Tem um filme que é assim. E é isso, cara. Ele enfrenta os desafios, ou às vezes ele escapa, né, daquela coisa assim, pro mundo mágico dele, e ele vai tentando, né? Ele já tem normalmente que equilibrar a realidade com essa loucura dele. E aí, de repente, ele tá num mundo que tá pressionando ele muito mais, porque, enfim, né? Preconceito pra todo lado, violência pra todo lado, né? Ódio pra todo lado. E aí o nome do livro, cara, isso ninguém sabe mesmo. Porra, tem, e eu tô torcendo muito pra editora manter. Por mim, ele vai se chamar Deus Contra Todos. Caralho, que foda, hein? Nome muito forte, cara. Muito legal. Vamos ver pra onde ele me leva. Tem uma sonoridade também, né? Não é só bom, como tem uma sonoridade. Cara, eu pensei nesse título tanto por causa da situação óbvia, né, do fanatismo, tanto por causa da amizade deles, né? Porque é cada um por si, Deus contra todos, né? E eles não estão cada um por si, né? Eles estão se ajudando o tempo inteiro e tal. Então é essa brincadeira. Nossa, é a primeira vez. Eu tô até aliviado de ter falado isso também. Dudu, e tu, cara? Tu tá com um livro novo, tô ligado. Eu tô comprei na Sarave. Tô quieto. Não, o livro novo tá bem, cara. Eu vou fazer... fica aí o jabá pra galera também que quiser me encontrar aqui pro próprio blog
Filosofia Nerd, vocês vão encontrar minha agenda aí com todos os... Esse ano tá tudo tomado já. Paraná e Santa Catarina eu vou em março, porque as livrarias de Curitiba, Thiago, elas não fazem evento em dezembro por causa do Natal, nem janeiro e fevereiro por causa da volta às aulas. Então eu vou pra março pra Curitiba e pro Paraná e Santa Catarina, mas não tá ainda o dia. O resto tudo, até dezembro eu vou estar pelo Brasil. Espero ver a galera aí. Depois a gente fala mais do meu livro aí, que hoje eu queria escutar esses autores aí pra saber como é que é a experiência deles e tal. Acho que valeu, né, Thiago? Pô, muito bom, cara. Cara, eu queria agradecer a presença de vocês, cara. Roniz, brigadão. Nada, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade desse bate-papo muito legal aqui. Obrigada. Valeu. Marcelo, brigadão também, cara, ter participado. Eu também que agradeço aí o convite de vocês. Que bom que a Manuela dormiu também cedo hoje. Não bateu muito na porta. Foi ótimo. Foi um prazer aí estar conversando com todos vocês e, poxa, adorei o papo. E é bom que a gente aprende também, né, assim, interação, essa troca de experiências é um aprendizado para quem está escutando, mas para nós também, autor, essa troca de experiência e saber como que cada um produz e faz. Então, é muito rico esse bate-papo. Eu adoro participar de podcasts assim. É por isso que eu gosto tanto dos nossos amigos do Ghostwriter, Marcelo. Porque lá eu já escutei várias entrevistas, muito autores e tal. Eu que sou autor, cara, já publicado, assim como todos vocês, né, todos nós. Como eu falei, né? Só tô publicado. Mas, pô, cara, eu adoro escutar a experiência de cada um, como é que a galera faz. Eu acho que isso me ajuda muito. Então concordo plenamente com você. Legal. E Eric, cara, brigadão, cara. Tava com saudade de tu. Mó cara que tu não se falava, cara. Valeu por ter aceitado mesmo. Convite, cara. Pô, muito bom, Thiago. Muito bom falar contigo depois desse tempo todo. Muito legal. Nossa, muito legal mesmo, cara. Dudu, valeu o convite, assim, que bom. Valeu, cara, muito obrigado pela tua presença aí, valeu mesmo. É isso então, Dudu. Porra, cara, foi beleza, galera. Legal, né, cara? Espero que tenha inspirado vocês, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo dos nossos autores aí, com essa galera. E, Thiago, voltamos em breve. Agora a gente tá, como se a gente consegue ter uma regularidade, temos umas pautas bacanas aí engatilhadas. E, galera, fique conosco. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.